Amém, irmãos? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por isso. Você fica feliz por isso? Pai, Filho e Espírito Santo estão envolvidos na salvação, amém? Não apenas o Pai, nem apenas o Filho, nem apenas o Espírito, porque não é apenas a vontade do Pai nos salvar, não é apenas a vontade do Filho nos salvar, mas é a vontade dos três nos salvar, Pai, Filho e Espírito Santo, amém? Eles são uníssonos nesse sentido, de nos darem salvação, amém? Senhor, nós oramos nessa noite agradecidos por isso, agradecidos porque o nosso Deus, Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, estão envolvidos na obra da salvação. É o desejo do Pai, do Filho e do Espírito nos salvar, nos redimir. O Pai nos escolhe, obrigado Pai, porque nos escolhestes antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, o Senhor nos predestinou para sermos adotados como seus filhos, por meio da entrega de Jesus Cristo. Obrigado Jesus, porque através da sua entrega, nós temos a redenção, a saber o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça que é demonstrada através da sua entrega a Jesus Cristo. E te louvamos, Espírito Santo, Deus Espírito Santo, te louvamos porque é você quem nos sela, é você quem é a garantia de que aquilo que o Pai começou e o Filho cumpriu, irá se realizar totalmente em cada um de nós. Nós te louvamos por isso, Pai. Louvamos a Ti, ó Filho, te louvamos, ó Espírito, nessa noite. Pai, Filho e Espírito, um único Deus, três pessoas, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito, nós te louvamos. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso amor. Tudo que fazemos a Ti, é para Ti, é com o único intuito de glorificar e exaltar o Teu glorioso nome, o Teu poderoso nome, o Teu santo nome, Pai. Recebe por isso o nosso amor, recebe por isso a nossa adoração. Nós oramos agradecidos, em o nome de Jesus, amém? Amém, gente? Dá uma chacoalhadinha no seu irmão, diga para ele: meu irmão, bora celebrar o nome do Senhor, meu irmão. Não é para você abraçar o seu irmão, é para você chacoalhar o seu irmão, amém? Chacoalha ele e diga para ele: bora, meu irmão, vamos celebrar o nome do Senhor. Glória a Deus. Com as palmas. Oh, oh. Cantem, cantem de júbilo ao Senhor do universo, Deus do impossível, adorem Jesus Cristo, seu Filho, Rei de nossas vidas. Cantem de júbilo ao Senhor do universo, Deus do impossível, adorem com júbilo Jesus Cristo, seu Filho, Rei. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a força, para sempre, amém. A honra, a força, para sempre, amém. As palmas, vai. Cantem, cantem de júbilo ao Senhor do universo, Deus do impossível, adorem Jesus Cristo, seu Filho. Cantem ao Senhor do universo, Deus do impossível, adorem com júbilo Jesus Cristo, seu Filho, Rei. Diz: a Ele a honra, a Ele a força, para sempre, amém. A honra, glória, a força, porque dele, porque dele, porque dele, por ele. Cante, porque dele, por ele.
que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém. Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor. Te adoramos, Deus, te adoramos. Oh, te adoramos, Senhor. A palavra do Senhor diz que quando nós não sabemos orar como convém, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque o Espírito, ele sonda, ele conhece todas as coisas, ele conhece até mesmo a vontade de Deus, e segundo essa vontade, ele intercede por nós. Às vezes nós passamos por momentos na nossa vida que nós não temos nem palavras para orar. Quando essa canção foi feita, era um momento que eu não tinha nem palavras para orar, eu só tinha lágrimas. Eu lembro que eu ajoelhei diante do Senhor, e a minha oração eram as minhas lágrimas. E à medida que eu chorava diante de Deus, angustiado por causa de problemas, né? Acho que a música deixa isso bem claro. Cercado estou por tantas situações. Os problemas vêm e com ele as desilusões. E aonde eu vou me apegar? Enquanto eu estava ali chorando diante de Deus, o Espírito Santo foi colocando essa canção no meu coração. E ele me fez orar e me perceber que quando aparentemente não há nada para se apegar, o amor de Deus permanece ali constante e fiel, por mim e por você o tempo todo. Me apegarei ao teu amor, não fugirei do teu amor, porque eu sou teu, eu sou teu. Você pode pegar na mão desse irmão que está do seu lado, nós vamos orar uns pelos outros nessa hora. Eu não sei o que você tem passado, não sei se os seus dias têm sido dias bons ou se eles estão sendo dias maus, mas a resposta de Jesus para mim e para você continua sendo a mesma. O que nos separará do amor de Cristo? Será a fome? Será a nudez? Será o perigo? Será a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas que caminham na direção do matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, tem alguém comigo aqui? Nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem poder, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? A resposta de Deus para nós ainda continua sendo: eu te amo, eu amo você, e nada pode mudar o meu amor por você. Amém? Amém, irmãos, vamos falar sobre oração. Eu não sei se você prestou atenção, mas quando você entrou por aquele portão, logo na subida aqui na escada nós temos uma placa que fala um pouco dos nossos princípios como igreja. Nessa placa está escrito aqui, está escrito assim, perdão: nesta casa nós confiamos em Deus, pensamos o bem, buscamos melhorar, pedimos perdão, cremos na graça, amamos uns aos outros, respeitamos, nunca desistimos e oramos sempre. Amém? Vamos repetir comigo? Vamos lá? Nesta casa nós confiamos em Deus. Diga: pensamos o bem, buscamos melhorar, pedimos perdão, cremos na graça, amamos uns aos outros, respeitamos, nunca desistimos e oramos sempre. Diga para o seu irmão: oramos sempre. Nós oramos sempre. Nós temos falado aqui sobre disciplinas espirituais, falamos sobre a importância do arrependimento e confissão de pecados. A semana passada a pastora Priscila Vidal esteve aqui falando sobre a importância do serviço
E hoje eu quero falar com os irmãos a respeito de oração. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo de número 5. Nesta casa nós oramos, diga comigo, oramos sempre. Diga para o irmão do seu lado, oramos sempre. Oramos quando, gente? Sempre. Mais uma vez? Oramos? Diga mais uma vez, oramos? A frase inteira, oramos? Sempre. Mais uma vez? O seu irmão mais uma vez? Glória a Deus, isso é muito importante. Oramos sempre. Diz a pedagogia que a melhor metodologia para o aprendizado é a repetição. Mais uma vez, oramos. Mateus capítulo 6, verso 5 diz: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, porque eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando vocês orarem, vai para o seu quarto, feche a sua porta, e ore ao seu pai, que está em secreto. E então o seu pai, que te vê em secreto, te recompensará. E quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que é por muito falarem que serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de vocês o pedirem. Vocês orarão assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o pão de cada dia. E perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, fala conosco aqui. Queremos ouvir a tua voz, queremos aprender com o Senhor nessa noite mais uma vez. Ensina-nos a tua palavra, Senhor. Nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Diz o Gregório McNutt que mais do que falarmos sobre oração, nós precisamos orar. Diga comigo, mais do que falar sobre oração, nós precisamos orar. Diga para os irmãos do seu lado, mais do que falar sobre oração, você precisa orar. E eu vou ser chato mesmo, fala para o seu irmão, olha no olho dele, fala para ele, fala: meu irmão, mais do que falar sobre oração, você precisa orar. Amém? Mas a pergunta é, o que é oração? O que é oração? Porque preste atenção, querido, de acordo com as palavras de Jesus aqui, é possível que a oração seja feita com as piores motivações. É possível que aquilo que foi proposto para ser um relacionamento com Deus seja feito com motivações completamente distintas. Jesus Cristo disse que a gente pode orar, na verdade, não para se relacionar com Deus, mas para ser visto por pessoas. Para ser visto por pessoas. Então, por incrível que pareça, é necessário definir o que é oração a fim de que a oração cumpra o seu papel. Porque se nós pensarmos que oração tem uma outra finalidade, senão aquela proposta por Deus, nós podemos estar fazendo um monte de coisa que na verdade não corresponde ao seu propósito e tendo a recompensa que deveria estar sendo dada por Deus das mãos de pessoas. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: a pior coisa do mundo é você esperar ser reconhecido por alguém. Sim ou não? É a pior coisa do mundo, irmão. Jesus Cristo está dizendo para mim e para você que a oração é uma ferramenta de comunicação com Deus, amém? Comunicação com Deus. E é interessantíssimo perceber que nesse texto Jesus está revolucionando toda a perspectiva de oração, porque Ele está dizendo para mim e para você que a oração não deve ser utilizada como um instrumento para o reconhecimento humano, mas como uma ferramenta para nós nos comunicarmos com Deus. E nesse sentido Jesus vai dizer que o lugar de encontrar Deus não é mais no lugar público, não é mais no ajuntamento de pessoas. Jesus vai dizer que o lugar de encontrar Deus é aonde? Aonde? No secreto. Agora, gente, isso é uma revolução. Por quê? Porque nós precisamos nos lembrar que o lugar de encontrar a Deus na época de Jesus era onde? O templo.
porque era no templo que toda a vida religiosa do povo era desenvolvida e feita. Era no templo que os sacrifícios eram feitos, era no templo que o relacionamento com Deus era feito. E esse relacionamento normalmente ele era mediado por um sacerdote. Porque ninguém poderia se aproximar de Deus sem a mediação sacerdotal. E aí Jesus Cristo vai dizer para mim e para você, que o lugar de encontrar Deus agora não é mais no ambiente público, aos olhos das pessoas. Deus não vai ser encontrado no ambiente público, onde todo mundo tem que vê-lo, para que você tenha relacionamento com Deus. Jesus está dizendo, não, Deus agora vai ser encontrado lá dentro do seu quarto, no secreto. Deus vai ser encontrado no ambiente privado da sua vida. Sabe o que isso mostra, irmãos? Isso mostra para mim e para você, que a oração se dá num lugar, mas esse lugar não é um lugar físico, esse lugar é um lugar celestial. A oração não se dá num ambiente físico, a oração se dá num ambiente celestial. Porque eu não sei se você entende, mas quando você fecha os olhos e você diz, Pai, em nome de Jesus, você não está mais aqui, você está diante de Deus. Você está comigo aqui? Cara, quando nós entramos no nosso quarto e fechamos a nossa porta e dizemos, Pai, em nome de Jesus, aquele lugar se tornou o Santo dos Santos. Aquele lugar se tornou a habitação de Deus, irmãos. Oração é um lugar de relacionamento com Deus. Oração é uma ferramenta de diálogo com Deus, que não se dá em outro lugar, senão na presença de Deus. A gente tem uma tendência natural, até mesmo quando a gente está adorando, que é um tipo de oração, quando nós estamos adorando por meio da música, nós temos aquela sensação de que nós estamos adorando um Deus à distância, um Deus que está longe, um Deus que não está presente, quando na verdade, quando nós estamos adorando a Deus, Ele está à nossa frente, nós estamos diante dEle. Quando nós nos prostramos diante de Deus, nós não nos prostramos longe dEle, nós nos prostramos diante dEle. Nós levantamos as mãos diante dEle. Consegue entender, querido? Consegue entender? Por isso é que a oração não deve ser marcada por vãs repetições. Porque uma vez que a oração é um diálogo com Deus, um Deus presente, que está ali no secreto, um Deus que tem o interesse de te recompensar no lugar onde você o encontra, na sua presença, não é necessário ficar repetindo insistentemente com Deus, a fim de que Deus saiba o que precisa ser feito. Amém, querido? Preste atenção, a nossa tendência natural de ficar repetindo algo com alguém, é para que essa pessoa não se esqueça. Para que a pessoa não se esqueça, ou, né, no caso aqui, parece que o muito falar aqui tem a ver com um reconhecimento, né? Ou seja, eu vou falar muito, para que esse muito seja falado, seja reconhecido e então seja atendido. Preste atenção, quantas vezes nós não fazemos isso? Nós não queremos usar a oração como uma ferramenta de reconhecimento por Deus. Nós falamos assim, hoje eu orei 1 hora. Nossa, hoje eu orei muito. Como se isso fosse uma ferramenta de valorização de quem nós somos diante de Deus, e às vezes valorização de quem nós somos diante do outro. Meu irmão, Jesus está dizendo aqui, cara, você está se relacionando com o seu pai, meu filho. O seu pai te conhece. Você não precisa ficar repetindo demasiadamente o que você precisa, ou para lembrá-lo, ou para ser reconhecido. Você não precisa isso. O seu pai conhece você. Amém, querido? O seu pai conhece você. Ele diz, não seja igual aos pagãos, porque o seu pai sabe muito bem o que você precisa. Ele sabe o que você precisa. Você não precisa ficar insistindo com Ele. A oração é uma ferramenta de comunicação com Deus, que se dá no ambiente privado, não ao reconhecimento dos outros, mas diante de Deus, aonde Deus pode te ver. Quando você fecha os olhos e diz, Pai, em o nome de Jesus, você não está mais aqui, você está diante de Deus. E uma vez diante de Deus, você não precisa ficar insistindo com Deus, a fim de que Ele faça por você o que você deseja que Ele faça. Não, Ele é o seu Pai, meu irmão. Ele é o seu pai. Às vezes a gente pensa que está se relacionando com um Deus pagão, que nós precisamos demandar
esforço sem fim, a fim de recebermos dele aquilo que nós queremos. Não, meu filho, presta atenção. Jesus te ensinou a orar dizendo: Pai nosso que está no céu, santo é teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, na terra como ela é feita nos céus. Dá-nos o pão, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Presta atenção, meu filho. A oração não é a sua ferramenta de conseguir de Deus o que você quer de Deus. A oração é a sua ferramenta de Deus conseguir de você o que Ele quer de você. A oração não é a nossa forma de mudar a Deus, de arrancar de Deus o que eu quero. Porque, gente, nós estamos tratando a oração, a gente trata a oração na igreja hoje da forma mais estranha do mundo. A oração é o nosso diálogo para conseguir arrancar de Deus aquilo que a gente quer, para conseguir fazer Deus fazer aquilo que a gente quer que Ele faça. Não, meu filho, a oração não é a tua ferramenta de barganha com Deus. A oração é o meio de Deus converter o teu coração à vontade dEle. Porque eu não sei se você percebe, mas Deus está se movendo na história e Ele quer que você faça parte desse plano glorioso que Ele tem no desenrolar da história. E para isso, Ele chama você para a oração, para compartilhar com você a sua vontade, a fim de que a vontade dEle seja feita na sua vida. E eu não sei se você entende, mas de acordo com as palavras do próprio Jesus em Mateus capítulo 6, é a vontade de Deus que você tenha pão, é a vontade de Deus que os seus relacionamentos sejam administrados pela perspectiva do perdão, é a vontade de Deus livrar você de todo mal. Amém, querido? Amém? Essa é a vontade de Deus e, portanto, você ora conforme a sua vontade, a fim de que a vontade dEle seja feita em você. Amém? Você não está orando para que Deus faça aquilo que Ele não quer fazer, você está orando apenas para que a vontade dEle seja cumprida na sua vida. Amém? Oração não é a nossa ferramenta de distorcer a vontade. Olha, Deus, eu quero muito isso, e eu vou orar muito. Vou. Eu vou orar tanto, Deus, tanto, que o Senhor não vai me aguentar mais. E quando o Senhor não me aguentar mais, então, Deus, a minha vontade será feita pelo Senhor. Está amarrado em nome de Jesus. Não. Oração, querido, é esse relacionamento com o Pai, aonde, quando fechamos os olhos, estamos diante dEle, e o Pai então vai compartilhando conosco o seu coração, a fim de que a vontade do Pai seja realizada nas nossas vidas. Amém, queridos? Isso é oração. Isso é oração. Isso é oração. Orar é se relacionar com Deus. Se relacionar com Deus. Amém, querido? Qual é o fim da oração? O fim da oração é exatamente esse: que Deus consiga de nós aquilo que Ele quer para o louvor e para a glória do seu nome. Esse é o fim da oração. O fim da oração não é que a gente consiga de Deus o que a gente quer. Cara, que coisa terrível. O fim da oração é que o Pai consiga de nós que a sua vontade seja feita nas nossas vidas. É muito diferente, não é, gente? Sim ou não? O fim da oração não é torcer Deus para que a minha vontade seja feita por Ele. Afinal de contas, né, Deus é todo poderoso e eu não. Se eu usar o poder de Deus para a minha vontade ser realizada, certamente ela será feita, né? Porque eu não posso tentar contar com a minha capacidade para fazer isso. Então é melhor eu barganhar com Deus e usar o poder de Deus para que a minha vontade seja feita por Ele. Só que, irmão, o grande problema é o seguinte: é que quando você se prostra em oração, a sua vontade é subjugada à vontade de Deus. E Deus então passa a plantar a vontade dEle na sua vida. Amém, querido? A vontade dEle na sua vida. O fim da oração é que Deus realize em nós o seu querer, a sua vontade. Amém? Por que oramos? Vem comigo para Efésios, por favor. Efésios capítulo de número 1. Por que oramos?
Oração é um relacionamento com Deus. O fim da oração é que a sua vontade seja feita em nossas vidas. Amém, gente? Olha só, deixa eu só complementar isso aqui. O dia que você entender que Deus é bom e você é um pecador, você vai parar de pedir que Deus faça a sua vontade, vai pedir que a vontade dele seja feita. Pode marcar essa frase, posta no Facebook mais tarde, amém? No Twitter. Mas é verdade, o dia que você entender que Deus é bom e você é um pecador, você vai parar de pedir, Deus faz a minha vontade, para pedir, Deus faz a tua vontade na minha vida. Porque, irmão, qual é a vontade melhor? A de Deus ou de um pecador? Você acha que a sua vontade é melhor que a vontade de Deus? Irmão, quando que a vontade de um pecador pode ser melhor do que a vontade de Deus? Quando que a vontade de pessoas como nós, sujeitas ao pecado, pode ser melhor do que a vontade de um Deus completamente santo, puro e perfeito? Completamente bom. Sua vontade é completamente boa, querido. Então, irmão, se entrega. Amém? Se entrega. Por que oramos? Qual é o fim da nossa oração? Qual a razão que nos leva a orar? O que deve nos levar a orar? Efésios capítulo 1, versículo 15 diz assim: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstra para com os santos, não deixo de dar graças por vocês, fazendo menção de vocês em minhas orações. Preste atenção. Você vai perceber na vida de oração de Paulo, e você vai perceber também em outros textos aqui do Novo Testamento que nós vamos observar, que muitas vezes, ou na verdade o que impulsiona a vida de oração do apóstolo Paulo, o que impulsiona a vida de oração desse homem, não são os seus problemas. Paulo não ora por causa dos seus problemas. Existe uma outra razão que o impulsiona, que o impele constantemente à oração. E Paulo vai dizer que o que impele ele à oração é o conhecimento da vontade de Deus, que no caso aqui estava sendo executada nessa igreja. O que leva o apóstolo Paulo a orar não é os seus problemas. Eu não estou dizendo que Paulo não ore pelos seus problemas, mas o que leva Paulo a se prostrar diante de Deus é o conhecimento da vontade de Deus, é a forma como Deus está agindo na história, no seu povo, por meio do seu povo, através do seu povo. É isso que leva Paulo a prostrar os seus joelhos, amém? O texto que nós acabamos de ler diz assim: por essa razão. Qual razão? Qual é a razão? A razão está descrita, irmãos, nos primeiros versículos que nós lemos aqui no início desse culto, do versículo 3 até o versículo de número 14. Por essa razão. Qual é a razão? A razão é o conhecimento da vontade de Deus. Paulo conhece a vontade de Deus e ele sabe o que está sendo feito nessa igreja. Ele vê os frutos do agir poderoso da graça de Deus, e por essa razão ele se prostra diante de Deus para orar por esses irmãos. Não são os seus problemas, não são as suas dificuldades, não são as suas necessidades. Sabe por quê, querido? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se a sua vida de oração é movida por aquilo que você precisa, quando você não precisar mais, você não vai orar mais. É assim ou não é? O cara está passando um deserto, eu estou passando um deserto. Aí ele vai para o monte, faz campanha, 80 dias de clamor, súplica e lágrimas, né? A resposta vem, o que acontece? Ele acaba a campanha, para de orar. Porque a oração dele é movida por suas necessidades. Ele tem relacionamento com Deus baseado nas suas necessidades. Quando ele tem uma necessidade, ele se aproxima de Deus. Quando ele não tem,
se aproxima. Aí a gente não entende porque que Deus muitas vezes permite que a gente passe por algumas coisas. Às vezes Deus permite que a gente passe por algumas coisas, irmãos, exatamente porque Ele está com saudade demais da gente. Porque a gente só procura Ele quando a gente tem problema. Aí fala assim, deixa acontecer uns negocinhos que eu estou com saudade dele, aí Ele vem orar. Aí eu mato a saudade dele. Mas o que leva Paulo a orar, preste atenção, o que leva o apóstolo Paulo a orar é o conhecimento da vontade de Deus. No caso aqui, essa vontade estava sendo cumprida na vida dos efésios. Paulo via a forma como Deus estava agindo na história, como o Pai havia os escolhido antes da fundação do mundo, e havia entregue Jesus Cristo, e Cristo havia se entregado por esses na história, para que eles fossem perdoados seus pecados, redimidos a sua maneira vazia de viver, e a maneira como o Espírito agora estava os selando para que a redenção fosse cumprida neles. E Paulo, ao perceber os desdobramentos dessa obra da redenção na vida do povo, ele diz, por essa razão eu me coloco de joelhos diante de Deus, por essa razão eu me prostro diante de joelhos. Amém, irmãos? Mas Paulo não fez isso aqui só em Efésios. Vem comigo para Romanos. Romanos capítulo 1. Tem alguém comigo aqui? Romanos 1. Agora você vai, acompanha comigo um panorama dessa carta, amém? Acompanha comigo. O tema da carta de Paulo aos Romanos é justificação pela fé. Isso está declarado lá no versículo de número 17 do capítulo 1. Viu lá a última sentença? O justo viverá pela fé. Estão comigo aqui? Fique com a sua Bíblia aberta e vai acompanhando comigo. Do versículo 18 do capítulo 1, até o capítulo de número 3, versículo de número 20, o apóstolo Paulo vai mostrar que todos os tipos de homens estão condenados por Deus. Então, de 1:18 até 3:20, você está olhando para a sua Bíblia aí? Está olhando aí? De 1:18 até 3:20. Em primeiro lugar, Paulo vai dizer que os gentios estão debaixo da ira de Deus. Quem são os gentios? Os que não são judeus. Tem algum judeu aqui? Não, então você é gentil. Amém? Você é gentil. Mas você agora é um gentil que tem uma aliança com Deus, faz parte do povo de Deus. Amém? Preste atenção. Paulo vai dizer que os gentios estão debaixo da ira de Deus. Por quê? Preste atenção. Porque o testemunho de Deus é dado na natureza. E Paulo diz que apesar dos gentios perceberem o testemunho de Deus na criação, não glorificam, não rendem a Ele graças. E o Paulo diz que por essa razão eles fazem ídolos e se entregam para adorar esses ídolos, e por isso Deus traz a ira sobre ele, entregando eles aos seus caminhos, para que eles possam cometer com toda sorte de avidez, toda sorte de depravação. Paulo fala aqui de atos indecentes, fala de coisas terríveis, em função da ira de Deus que cai sobre esses homens, porque não reconhecem a glória de Deus, e por isso estão debaixo da ira de Deus. Amém? Depois, no capítulo 2, do 1 até o 16, Paulo vai falar que os moralmente bons estão debaixo da ira de Deus. Estão comigo aqui, gente? Por quê? Porque, você já ouviu aquela fala assim, os moralmente bons falam assim, eu nunca matei, eu nunca roubei, nunca fiz nada de ruim para ninguém. Você já ouviu essa fala? Quem já ouviu? Sabe o que essa pessoa está dizendo quando ela diz assim, eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada de mal para ninguém? É que quem faz isso merece ser condenado, e ela não. Sendo assim, ela está se julgando baseado na sua justiça própria, ok? E ela está se colocando melhor do que os outros. E aí o apóstolo diz que quando você julga os outros por causa do seu comportamento, você já se condenou, porque você se colocou no trono, se julgou bom demais, e você pode então dizer, você vai para o inferno e você não, você vai e você não. E por causa disso você está condenado. A sua prática de vida pode não ser das piores, mas o seu coração é o mais terrível de todos. Porque você se acha tão bom, tão bom, tão bom, que você se sente no direito de mandar os outros para o inferno, porque eles não fazem o que você faz.
está condenado. E depois Paulo vai dizer do capítulo 2, 17 até o 3, 20, que os judeus também estão condenados. Por quê? Porque eles têm a lei, andam com a lei debaixo do braço, diz que tem uma aliança com Deus, mas não obedece à lei. É o famoso religiosamente correto, que eu poderia chamar do religiosamente crente correto, que é o crente que diz que é crente, diz que tem compromisso com Deus, diz que ama a Deus e vive que nem um ímpio. Está condenado, irmão. Você não vai ser salvo, desculpa, não vai. Se a sua vida não condiz com a sua fé é morta. Tiago capítulo 3, Tiago diz, você diz que tem fé, mostra-me a sua fé pelas suas obras. O camarada diz, eu tenho uma aliança com Deus, Deus é o meu Deus, só dentro da igreja? Ah, meu irmão, desculpa, você está se enganando. Paulo diz, você diz que é guia de cegos, e você é instrutor do que não conhece o caminho, e você não vive. Você diz para os outros não adulterar e adultera, você diz para não matar e mata, você diz para não roubar e rouba. A religião que você diz abraçar te condena. E aí Paulo vai dizer, terminando o seguinte, ninguém tem salvação, está todo mundo no sal, amém, gente? Porque a salvação não vem dos homens, a salvação vem de Deus, amém? A salvação não é um ato da vontade humana, a salvação é um ato livre da graça de Deus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? E aí Paulo vai apresentar então essa justiça que vem por meio da obra de Jesus Cristo, que nos é atribuída por intermédio da fé. Vem comigo, capítulo 4, o apóstolo vai dizer que essa salvação sempre foi assim desde o começo, usando para mim e para você o exemplo de Abraão e o exemplo de Davi. No capítulo 5, na primeira porção, Paulo diz que não é porque nós temos uma aliança com Deus que nós não teremos problemas. Ele volta a reforçar essa justiça que é por meio de Cristo. E no capítulo 5, verso 12, o apóstolo Paulo retoma um argumento agora, dizendo que todos estão condenados desde Adão, mas também por causa da pessoa de Cristo serão salvos aqueles que nele confiam. Amém, irmãos? Estão comigo aqui? Sim? Seguindo em frente. O capítulo 6 é dividido por duas perguntas. A primeira pergunta é, que diremos então? Continuaremos a pecar para que a graça aumente? Quer dizer, estou salvo da ira de Deus por meio da obra de Cristo. Então estava todo mundo condenado, e na condenação de todos, Cristo se entrega e nós somos salvos. Quer dizer o seguinte, se Cristo se entregou pelos meus pecados para que a graça viesse até mim, então quer dizer, quanto mais eu pecar, mais graça terei? Resposta, não. Não. Segunda pergunta, versículo 15, então, vamos pecar porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? Quer dizer, se a lei me condena e a graça me salva, então, já que eu estou salvo pela graça, vamos badalar, vamos quebrar tudo para Jesus, só que nunca, porque a graça, gente, preste atenção, não é a capacidade de Deus para que a gente viva da forma como a gente quer. A graça é a capacidade que procede de Deus para que a gente obedeça a Deus. Porque é tão somente pela graça que nós podemos obedecer. Amém? No capítulo 7, verso 1, Paulo usa a ilustração de um casamento, dizendo que nós estávamos casados com a lei, mas a lei morreu com a morte de Cristo, e agora nós estamos unidos a Cristo, então temos que ser fiéis a esse marido. E no versículo 7 do capítulo 7, ele diz que tudo isso é real, mas nós ainda temos uma luta. Às vezes o bem que queremos não fazemos, o mal que não queremos, está aí constante diantemente de nós. Como é que vencemos isso? Capítulo 8, verso 1, o apóstolo Paulo diz que a vitória é dada contra o pecado hoje por meio da ação do Espírito, e definitivamente ela se dará na glória futura, quando o Espírito Santo glorificar esse corpo mortal. Alguém pode dar um glória a Deus? E aí no capítulo 9, 10 e 11, Paulo vai falar algo extraordinário, que é a maneira como Deus está construindo esse projeto. A pergunta subentendida por trás desses 3 capítulos é a seguinte:
Se Jesus Cristo é o Messias prometido à casa de Israel, e aquele que nele confia é salvo, seja judeu, seja gentil, por que os judeus não creem nele? E Paulo vai explicar, mostrando então o projeto de Deus, que começa com Israel, o endurecimento de Israel, para que a salvação chegue aos gentios, para que nós possamos ser salvos. Só que, gente, olha só, capítulo 11, versículo 33, Paulo termina dizendo assim: ó profundidade da riqueza e da sabedoria, e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a tua mente, Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que você o recompense? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Gente, olha só, Paulo está falando do plano da salvação, vocês perceberam isso? Condenação, salvação por intermédio de Cristo, a maneira como Deus está agindo na história para salvar os homens. E quando Paulo termina de fazer isso, o que acontece com ele? Ele cai de joelhos, e ele ora, glorificando a Deus, pelo seu maravilhoso plano. O que leva o Paulo a orar, não são as suas dores, o que leva o Paulo a orar, é o conhecimento da graça de Deus. Ele conhece a obra extraordinária de Deus, e ao pensar nisso, ao falar sobre isso, ao escrever sobre isso, ele cai de joelhos, e ele ora, glorificando a Deus por aquilo que Deus tem feito. Amém, gente? Mas a gente pode ver isso aqui num outro lugar. Vem comigo para Apocalipse. Tem alguém comigo aqui? Gente, sabe por que isso aqui é importante? Porque preste atenção, orar pelos motivos certos significa que a nossa vida de oração será constante. Por quê? Porque quando a oração está baseada no caráter de Deus, Deus não muda, portanto a oração não para. Se eu oro quando eu tenho problemas, quando eu não tenho problemas eu não oro. Mas se eu oro baseado em quem Deus é, então eu oro constantemente. Por quê? Porque Deus nunca muda, sua vontade nunca muda, seu caráter nunca muda. Amém, querido? Amém ou não amém? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 4. Bom, você conhece um pouco da história por trás desse livro. A igreja está sendo perseguida, e João, então, preso na ilha de Patmos, tem uma revelação do Senhor para a igreja nesse tempo. Ele começa esse livro escrevendo 7 cartas para igrejas que existiam naquela época, e depois João vai mostrar para nós que, apesar de tudo estar acontecendo errado, e parecer que a igreja de Cristo vai perder, que ela vai sucumbir, Deus ainda está no controle. Alguém pode dar glória a Deus por isso? E como é que João nos faz ver isso? Que Deus ainda está soberanamente reinando, ainda está no controle. Ele nos leva para uma outra dimensão. Apocalipse capítulo 4, verso 1 diz: depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu, e a voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como voz de trombeta, dizia, ou disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém, e aquele que estava sentado era de aspecto semelhante ao jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estava outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciãos. E eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões.
E diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com o mar de vidro, claro como um cristal. No centro do trono haviam 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto por detrás como pela frente. O primeiro se parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro o rosto de um homem, e o quarto uma águia em voo. E cada um deles tinha 6 asas. E eram cheios de olhos, tanto ao redor como debaixo das asas. E dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E toda vez que os seres viventes dão glória e honra e graça àquele que está sentado no trono, e o que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono, e adoram aquele que vive para sempre. E eles lançam as coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então preste atenção, olha essa cena. João descreve, vocês estão comigo aqui? Amém? Ou vocês já estão dormindo? Eu vou jogar água nos vocês, irmãos. Amém? Olha só, João descreve o aspecto daquele que está sentado no trono. E imediatamente após descrever o aspecto daquele que está no trono, e descrever o aspecto ao em volta do trono, o texto bíblico diz que imediatamente os seres viventes que estão em volta do trono dizem: Ele é santo, 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 Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os seres viventes glorificam aquele que está no trono, então o restante à sua volta se prostra para dizer: Ele é digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criou todas as coisas, e pela vontade dele tudo existe e foi criado. Presta atenção, gente. É como se uma cortina da eternidade se abrisse. E quando a cortina da eternidade se abre, e João percebe a glória daquele que está no trono, aqueles que estão diante dele, o contemplar constantemente, só tem uma coisa a fazer. E qual é essa coisa? Glorificar o nome dele. Conseguem perceber? Por que os seres viventes não se cansam de orar e de falar, nem de dia nem de noite? Porque a oração, a adoração deles não está baseada no que eles precisam, mas em quem aquele que está sentado no trono é. Eles olham para ele, e olhando para ele dizem: Ele é digno, Ele é o cara, Ele é santo, Ele é o Criador, digno de receber toda a honra, glória, poder e força. Amém, irmãos? Por que não se cansam nem de dia nem de noite, nem de dia nem de noite? Porque a sua oração está baseada naquele que está sentado no trono, irmãos. Naquele que é, que era e que há de vir. Muito forte isso. Capítulo 5 de Apocalipse, seguindo a leitura. A oração é um relacionamento com Deus, amém? Que se dá na esfera do secreto, nós diante dele, porque todas as vezes que fechamos os olhos e dizemos: Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante de Deus. Portanto, a oração não é a nossa meritocracia para conseguir que Deus faça aquilo que a gente quer, mas é a maneira de Deus moldar o nosso coração, inclinar o nosso coração para a sua vontade. E o que nos leva, ou o que deve nos levar a orar, é exatamente o conhecimento de quem Deus é. É a revelação de quem Deus é. É a revelação do seu projeto, da sua vontade. Irmão, se você não fica empolgado, eu fico empolgado por você, amém? Fica tranquilo. É isso, cara, é isso, é conhecer, poxa vida, o Deus Trino se entregou na história, o Pai me escolheu antes da criação do mundo, o Filho se entregou por mim, o Espírito me cela, e por essa razão eu oro. É conhecer que outrora nós éramos pecadores, condenados, mortos dos nossos delitos e pecados, não havia salvação para nós, mas agora o Filho se entrega por nós, e por sua graça, confiando nele, nós somos salvos. Por isso ele recebe toda a honra, recebe toda a glória,
recebe todo louvor. É perceber que quando o céu se abre, a cortina da eternidade se abre, para que a gente possa contemplar aquilo que está além do véu. Existe um Deus soberano assentado no trono, que permanece sendo o mesmo, e todos aqueles que estão diante dele constantemente adoram a ele, oram a ele, falam com ele, falam dele, exatamente por quem ele é. Apocalipse capítulo 5, versículo de número 1. Eu não estou querendo dizer com isso que você não pode orar pelos seus problemas. Eu estou querendo dizer que os seus problemas não devem motivar a sua oração. Amém? Apocalipse 5, verso 1 diz: então, cara, meu Deus, irmão, Jesus, então eu vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados, selados com 7 selos. E eu vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Isso aqui é o rolo do livro da história, na mão de Deus. E o anjo está dizendo: quem é digno de abrir o livro, de mostrar a história? Quem tem o controle, o domínio sobre ela? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Gente, isso é muito forte. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. E então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E depois, escuta isso, irmão, eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos. Ele tinha todo o conhecimento e todo o poder, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu da mão direita daquele que estava sentado no trono o livro, e ao recebê-lo, escuta isso, e ao recebê-lo, ele nem abriu ainda, ele só recebeu, e ao recebê-lo, os seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Ele só recebeu, meu irmão. Ele só pegou o livro na mão e o céu caiu de joelho. Puf. Vocês estão comigo aqui, gente? Cada um deles tinha harpas e taças cheias de ouro, de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um novo cântico: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, porque fostes... O que leva esse povo a orar? O que leva esse povo a clamar, querido? Esse povo, meu irmão, está prostrado diante do trono de Deus, dizendo: ele é digno de abrir o livro, ele é digno de desatar os seus selos, porque ele foi morto, e para o nosso Deus ele comprou os que prostraram de todo o povo, tribo, língua e nação, e para o nosso Deus nos constituísse um reino de sacerdotes, que reinarão para sempre. Cara, os caras olham para o cordeiro e oram. E então olhei e ouvi, escuta isso, eu ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz. Então presta atenção, o negócio começou em volta do trono, amém? Mas agora envolveu o céu inteiro. Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor. Então, tomou o céu inteiro, amém, irmão? Verso 13. E depois ouvi todas as criaturas, todas as criaturas que existem no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, tudo que neles há. Gente, o negócio tomou a terra inteira.
o universo, as galáxias, a extensão de todas as coisas, a dizer: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o poder para sempre. E os 4 seres viventes disseram, assim seja. Amém. Você consegue perceber que o que motiva a oração no céu é quem? O que está assentado no trono e o Cordeiro. Cara, é triste, irmão, quando a gente está numa igreja ou num culto em que as pessoas olham para tudo menos para Deus e para o Cordeiro. Cara, você quer motivo para orar, irmão? Olha para Deus e para o Cordeiro. Olha para aquele que está assentado no trono. Amém, queridos? Glória a Deus. Volta lá comigo para Mateus capítulo 6. O que é oração? Relacionamento com Deus. Qual é o fim da oração? Que Deus nos mova para fazer a sua vontade. Por que oramos? O que nos motiva a orar? Deus é o que nos motiva a orar. É Deus. É a vontade de estar com Ele, de abraçá-lo, de amá-lo, de querê-lo, de desejá-lo. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 6, verso 9, Jesus nos ensina a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a sua vontade na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Jesus nos ensina aqui alguns tipos de oração, ou pelo menos esse texto pode ser visto dessa forma. O primeiro tipo de oração que nós vemos aqui é a oração de adoração. Pai nosso que está no céu, santo é o teu nome. Diga comigo: santo é o teu nome. Feche os seus olhos, levanta suas mãos e diga: Pai nosso que estás nos céus. Diga: santo é o teu nome. Amém, meu irmão? Você começa orando, olhando para Deus. Santo é o teu nome. Amém? Depois, você consagra a sua vida para Deus. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Então presta atenção. Tem gente que já começa assim: Senhor, estou tão angustiado, triste, Senhor. Não, irmão, primeiro você olha para quem está no trono. Amém? Tira o foco do problema, meu irmão. Olha para aquele que está sentado no trono. Amém? Amém, querido? Depois que você olhar para aquele que está no trono, você vai perceber que ele é infinitamente maior do que o seu problema, amém? Então você não vai ficar perdendo tempo choramingando o seu problema para Deus. Consagre a sua vida para Ele. Faz a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Aí depois você começa a pedir: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então aí depois de você adorar a Deus e consagrar a sua vida para que a vontade dele seja feita em você, aí você diz: Senhor, tu conheces as minhas necessidades. Pão aqui, gente, é representado pelo necessário. Amém? Necessário. Mas nós não temos apenas necessidades materiais, nós temos necessidades emocionais. Jesus diz: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Nossas necessidades emocionais. Fica tranquilo, é uma oscilação de energia, não é um principado, amém? Nem uma potestade, não é nenhum levantamento das trevas, né? Foi a Aline, Aline, né? Então olha só, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Gente, isso tem a ver com os nossos relacionamentos. Olha para mim, estou aqui. Isso tem a ver com os nossos relacionamentos, tem a ver com as nossas necessidades emocionais.
E ele termina dizendo: não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Isso tem a ver com livramento, tem a ver com proteção. Proteção de nós mesmos e do maligno contra as nossas vidas. São alguns tipos de oração: adoração, consagração, oração de petição pelas nossas necessidades, objetivas e subjetivas, uma oração de livramento. Deus, livra a minha vida. Amém, querido? Amém? Glória a Deus. Existe um outro tipo de oração que eu quero que você perceba também. Volta lá, por favor, em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. O Paulo diz: por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm em Jesus, no amor que vocês demonstram para com os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando vocês em minhas orações. O que leva Paulo a orar? O conhecimento da vontade de Deus sendo realizada nos Efésios. Amém? É o conhecimento de Deus, é a vontade de Deus. Agora presta atenção, querido. Paulo conhece a vontade de Deus e a vontade de Deus o leva a orar. Por quem? Pelos Efésios. Isso aqui é uma oração de intercessão. É quando eu oro pelo outro, baseado na vontade de Deus. Amém? Então preste atenção, eu quero desafiar você, nessa noite, a ter uma vida de oração que vai além das suas necessidades. Quero desafiar você nessa noite a orar para além de você mesmo. Porque às vezes nós oramos só por nós. Deus, tu conheces as minhas necessidades, tu conheces os meus problemas, as minhas aflições, as minhas angústias. Mas meu irmão, presta atenção, o Paulo conhece a vontade de Deus e ora, ele nem ora por ele ora pelos Efésios. Aliás, a única oração que Paulo fez por ele no Novo Testamento está lá em 2 Coríntios capítulo 12. É quando ele orou: Pai, se possível, tire esse espinho da minha carne. E qual foi a resposta de Deus para ele? Não. E isso deveria nos ensinar, irmãos, que a nossa vida de oração ela deve ter uma perspectiva de coletividade. Que nós também temos que orar pelos outros, e não somente por nós mesmos. Que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Amém? Glória a Deus. Fica de pé no seu lugar e eu vou encerrar. Eu quero ensinar uma ferramenta de oração que talvez ajude você a orar. Talvez você tenha dificuldade para orar, né? Uma das coisas que a gente mais tem que tentar prezar na nossa vida é a nossa vida de oração. Cuidar para que ela não se torne falha. Porque às vezes a gente faz tanta coisa e não faz o que deveria fazer, né? Mas tem pessoas que têm dificuldade para orar. Porque a gente muitas vezes ora tanta coisa e não ora o que deveria de fato orar, né? Eu queria encerrar essa mensagem nessa noite ensinando para você um princípio de oração que vem lá dos pais da igreja. Nós chamamos de Lectio Divina, né? É uma oração baseada nos textos das Sagradas Escrituras. Então preste atenção. Como é que a Lectio Divina é feita? Essa leitura orante das Escrituras. Em primeiro lugar, meu irmão, você vai orar a Deus para sossegar a sua mente. Amém? Então faz aí, ora comigo, fala: Deus, sossega a minha mente. Amém? Primeira coisa, você vai pedir para Deus sossegar o seu pensamento. Porque muitas vezes a gente quer orar, né? Com a cabeça assim, né? Não. Deus, sossega os meus pensamentos. Aquieta o meu coração. Amém? Segundo lugar, você vai orar pedindo a Deus: Deus, eu quero ouvir a sua voz. Eu não quero ouvir a voz da minha alma. Eu não quero ouvir a voz do mundo. Eu não quero ouvir a voz das circunstâncias.
Eu não quero ouvir os problemas, eu não quero ouvir o diabo, eu quero ouvir a tua voz. Então, cala todas as vozes à minha volta, para que eu possa ouvir a tua voz. Amém? Então vamos lá? Pode orar aí. Peça a Ele: Deus, eu quero ouvir a sua voz. Aquieta minha mente, me dá ouvidos para ouvir a sua voz, e cala todas as vozes à minha volta. Amém? Glória a Deus. Depois você vai pegar a sua Bíblia e você vai ler o texto bíblico. Presta atenção. Muito importante para fazer esse tipo de oração é você escolher porções pequenas da Escritura, não escolher textos grandes, tá? Você não precisa ler um capítulo inteiro da Escritura, você pode pegar poucos versículos. Eu não sei se você sabe, mas existe um livro de oração na Bíblia. Esse livro de oração é o livro dos Salmos. Salmos é o livro de oração da Bíblia. No Salmo estão descritas ali inúmeros tipos de oração. Amém? Vários tipos de oração. Então você pode usar os Salmos para orar, tá? De preferência, se você for usar o Salmo para orar, é importante que você saiba qual salmo você está usando, né? Que vamos supor, você está num dia que você está assim, uhul! Estou bombando hoje. Aí você abre um salmo de lamentação para orar. Nada a ver, né? Então você tem que abrir um salmo de celebração, amém? Amém, gente? Então é importante você saber os diferentes tipos de salmos, para que você abra um salmo correto para orar. Não adianta também você estar num dia assim, e aí você abre o Salmo 150, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Não, você precisa abrir um salmo de lamentação, amém, querido? Então eu quero convidar você para abrir comigo a sua Bíblia, lá no Salmo, Salmo 125, todo mundo comigo aqui? Presta atenção, escuta, você vai ler o Salmo 3 vezes, escuta aqui, vocês estão me ouvindo? Presta atenção, querido, você vai ler o Salmo comendo as palavras do Salmo, não é ler assim, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, como o monte de Jerusalém, amém, não, você vai ler o Salmo, vocês estão comigo aqui? Comendo as palavras do Salmo, devorando o Salmo. Preste atenção, às vezes, querido, na Lectio Divina, na leitura orante das Escrituras, o Espírito de Deus, escuta isso aqui, ele vai prender você em um versículo. Às vezes você está lá orando, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não pode se abalar, não pode se abalar, não pode se abalar, e você vai ficar preso no não pode se abalar, você fica ali, tipo, não pode se abalar, aí o Espírito Santo começa a falar com você, se você está se abalando, é porque a sua confiança não está firme, e aí você já sabe o que orar, sim ou não? Sim ou não? Aí você vai ler de novo o Salmo, lendo o Salmo, comendo o Salmo, você vai ler o Salmo, vai dar uma pausa, amém? Dá uma pausa, não é ler uma atrás da outra, dá uma pausa, medita, fica ali comendo a palavra, lê de novo, dá uma pausa, come a palavra, lê a terceira vez, e aí vamos imaginar que, né, você ficou preso aqui, não se abala, não pode se abalar, aí você começa a orar, Senhor, que eu seja como o monte Sião, Senhor, que a minha fé seja inabalável, Senhor,
Porque assim como o Senhor cerca Jerusalém, o Senhor cerca a minha vida. O Senhor me protege. O Senhor me protege do ímpio. O Senhor me protege daquele que pratica injustiça. Deus, o Senhor me trata com bondade. O Senhor faz o bem para mim. O Senhor faz o bem para aqueles que têm o coração íntegro. Que eu tenha esse coração. Aqueles que se desviam do Senhor, o Senhor vai pesar a mão sobre eles. Mas para aqueles que praticam o bem, o Senhor os ama. Deus, que haja paz na minha vida, que haja paz na minha casa, que haja paz na minha família, haja paz na minha igreja, haja paz sobre o teu povo, haja paz para os meus irmãos. Amém, gente? Você está vendo, querido? Tipo assim, você está orando as palavras do Salmo. Mas o Salmo pode perfeitamente se aplicar à sua vida. Não pode se abalar. Amém? Deu para entender, gente? Sim ou não? Está claro para todo mundo? Isso se chama Lectio Divina, ou leitura orante da Escritura. Presta atenção. Se você decidir praticar isso aqui na sua vida de oração, eu tenho certeza, vocês estão comigo aqui? Que nesse tempo de leitura e oração, você vai orar no mínimo, uns 20 minutos. Para quem não consegue orar 5, já está bom. Amém? Pode dizer algo para você, gente, eu já gastei horas fazendo isso. Horas. De ler o texto bíblico e ficar ali horas chorando e Deus falando comigo, eu nem consegui orar. A minha oração foi ouvir Deus falando comigo por meio do texto bíblico. Amém, gente? Amém ou não amém? Glória a Deus. Vamos orar? Jesus, ensina-nos a orar como convém. Nós reconhecemos que não sabemos orar. Não sabemos. Às vezes nós temos parâmetros confusos, equivocados, errados a respeito de oração. Ensina-nos a orar. Como o Senhor ensinou aos seus discípulos. Como João ensinou os discípulos. E os seus discípulos te pediram, nós te pedimos nessa noite, ensina-nos a orar. Ajuda-nos a orar. Faz-nos entender que a oração é um relacionamento contigo. Que quando nós fechamos os olhos para dizer, Pai, em nome de Jesus nós estamos diante do Senhor. Que a oração não é meritocracia, que não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos, que nós não precisamos ficar lembrando o Senhor do que pedimos, ou ficar insistindo como o Senhor, como se isso fosse garantir resposta à nossa oração. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Pai. E que nós possamos entender também, Pai, que a oração não é a ferramenta que o Senhor nos deu para fazer com que o Senhor faça aquilo que a gente quer, mas a oração é a maneira como o Senhor convence, nos trata conosco, inclina o nosso coração, para que o Senhor faça a Tua vontade através das nossas vidas. Pai, que a única motivação para orarmos seja o Senhor, que a vontade seja ter relacionamento contigo, que nós possamos sim, em relacionamento com o Senhor, falarmos dos nossos problemas, falarmos de tudo, apresentarmos ao Senhor a nossa adoração, a nossa consagração, a nossa petição, a respeito das realidades objetivas e subjetivas, clamamos ao Senhor a Tua proteção, para que o Senhor nos livre do maligno, mas que a motivação para orar seja o Senhor, que a motivação para orar seja a Tua pessoa, quem Tu és, o Teu caráter, em o nome do Teu Filho, Jesus Cristo, Senhor. E eu te peço que, ao praticarmos as disciplinas espirituais, a Lectio Divina, o serviço, ao praticarmos, ó Deus, a confissão de pecados, o arrependimento e a oração, sejamos visitados por Ti, transformados por Ti, para a honra e para a glória do Teu poderoso nome. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus, e quem crê diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus.